Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos dar os primeiros passos de fato com as tecnologias, ferramentas necessárias para que a gente possa ter o engajamento com programação. No nosso setup, inicialmente, nós vamos instalar e configurar o Java, basicamente o JDK, que a gente vai conhecer o que é o JDK, e uma ferramenta de desenvolvimento integrado, que é a IntelliJ, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas duas ferramentas, né? Essas duas aplicações aí para o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, basicamente, pessoal, o que a gente tem que avaliar é o Java é uma linguagem de programação que já está aí há mais de 25 anos no mercado. Então, nós temos uma linguagem consolidada, certo? Segura, robusta e outras características positivas mediante as linguagens do mercado. Hoje, a linguagem Java ela é de propriedade da Oracle Corporation, que é uma corporação, né, uma empresa de tecnologia que teve grande destaque no desenvolvimento de banco de dados. Então, hoje, para vocês verem o peso das empresas, né, e de uma corporação que está por trás desse projeto. O que nós temos que conhecer do Java é que nós temos duas configurações ou dois instaladores, né? Nós temos o JDK, que é a ferramenta para desenvolvimento. Então, nós, quando vamos desenvolver na linguagem Java, a gente precisa instalar o JDK. Em contrapartida, também nós temos o JRE, que é a aplicação ou o ambiente de execução da aplicação. Então, se você vai desenvolver, instala o JDK. Se você vai só disponibilizar para um cliente a aplicação já desenvolvida, o seu cliente só precisará instalar a JRE. Mas falando de desenvolvimento, pessoal, a gente precisa escolher a nossa IDE, que é a nossa ferramenta de alta produtividade no que se refere a desenvolvimento, certo? Então, a comunidade, né, as plataformas aí disponibilizam algumas das IDEs no mercado, né? Como o Visual Studio Code, que é uma ferramenta da Microsoft para desenvolvimento Java. Nós temos o NetBeans IDE, que ela é muito utilizada também a vias acadêmico. Nós temos o Eclipse IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado muito robusto e consolidado nas empresas. E também nós temos o IntelliJ, né? IDEA, que é uma ferramenta que tem essa característica de trazer mais mecanismos de inteligência para nos auxiliar no engajamento do desenvolvimento da aplicação. E é por essa razão que nós escolhemos o IntelliJ IDEA para o desenvolvimento na parte da nossa aplicação Tá Pronto app, com ênfase à linguagem Java. Então vamos agora para as etapas de desenvolvimento. Bem, para que a gente realize um desenvolvimento tanto do JDK como da nossa IDE, é muito simples, pessoal. Basta a gente vir no Google, digitar Java JDK 8 Download. Nas primeiras opções, a gente já tem aqui como realizar e acessar o link para download, obviamente. Como vocês sabem, o Java ele já tem uma versão mais avançada. Se eu não me engano, já está na versão 17. Tá? Mas a gente vai utilizar a 8 porque ela é uma versão de transição da linguagem. Então, eu sempre gosto de mostrar a última versão que traz grandes recursos, mas você pode aí baixar, né, e configurar as versões mais recentes. Para isso, eu vou aqui selecionar um dos links, clico com o botão direito e vou abrir num novo separador. Tá? Dessa forma, pessoal, eu vou acessar aqui o site da Oracle, no qual disponibiliza aqui o download do Java para qualquer ambiente de desenvolvimento do seu sistema operacional, ok? No nosso caso, nós estamos utilizando o Windows 64 bits. Então, você vem aqui com essa opção, clica com o botão direito, ou pode clicar diretamente. Automaticamente, após clicarmos aqui no nosso link, ele vai pedir para a gente confirmar, né, a nossa aceitação dos termos de licença e vai iniciar o download. Para quem já tem uma conta Oracle, automaticamente ele já realizaria o download. Mas se você não tem, é necessário você criar a sua conta e em seguida logar. O processo é bem simples, bem interativo, né? Você vem aqui, clica em criar a conta,
depois faz o seu login e, obviamente, você já vai ter o download disponível. Eu já realizei o download, já está na nossa pasta aqui do sistema operacional, e aí nós vamos realizar também a instalação, ok? Aqui também eu já deixei uma busca, né, para a ferramenta IntelliJ, para vocês verem como é simples. Automaticamente ele vai te colocar uma das primeiras opções aqui no site da JetBrains, que é a empresa que disponibiliza, né, desenvolve essa ferramenta. Então você vem, clica uma das primeiras opções. Temos aqui a opção para baixar ou download. E em seguida, pessoal, nós temos a versão Ultimate, que é uma versão que você tem 30 dias para explorar todos os recursos da IDE e depois, se for o caso, adquirir uma licença. Mas nós também temos a versão Community, que tem recursos um pouco mais limitados, obviamente, mas tudo que a gente precisa para essa primeira etapa já está disponibilizado na versão Community. Aqui você pode baixar tanto a versão exe como uma versão zip, tá? No meu caso aqui eu estou utilizando a versão exe. Também já realizei o download e nós iremos para a etapa de instalação destas duas ferramentas. Bem, temos aqui, né, na minha pasta de downloads tanto o JDK quanto o IntelliJ. Então vamos realizar a instalação. A instalação é bem simples, pessoal. É basicamente uma sequência de next ou de avançar para que a gente tenha aí as duas ferramentas, né? Temos aqui o next, como mencionado. Recomendo que vocês não alterem a pasta padrão de instalação e pode dar continuidade no next até concluir a instalação. Quando a gente finaliza a instalação do JDK, a própria instalação, né, do Java, ele sugere que também a gente já instale a JRE. Então não há problema, você pode manter a configuração e só solicitar a instalação também do JRE. Bem, o nosso Java agora foi instalado com sucesso. Só vamos clicar em Close e agora instalar a nossa IDE. Então vamos agora aqui instalar também o IntelliJ de uma forma bem intuitiva. Vamos aqui Next. Também não costumamos alterar nenhum tipo de configuração e só aguardar a instalação. Por precaução, eu já vou deixar aqui para criar o ícone na nossa área de trabalho. Então, vou dar aqui um Next mais uma vez e vamos acompanhar aqui a instalação. Vejam só como ele já está aqui fazendo as devidas configuração da instalação da nossa IDE. Bem, agora foi sinalizado que concluímos aqui a instalação. Eu não vou inicializar por aqui, eu vou finalizar mesmo, ok? E vocês percebem que com 2 cliques agora, nós temos a disponibilidade de criar, né, a nossa primeira aplicação através de uma IDE. Então, a gente precisa confirmar, vamos continuar. E aqui está a nossa IDE sendo carregada, né, para que a gente venha a dar os primeiros passos aí na linguagem Java. Eu venho aqui, novo projeto, e aqui eu menciono um projeto Java, tá? Então eu vou colocar aqui teste, ok? Vou colocar aqui 5 minutos, uma pasta chamada 5 minutos, o nome do projeto de teste, e aqui ele já está me dizendo qual a versão do JDK ele precisa utilizar, né? Nós temos a versão 8, né, que a gente baixou, então eu venho aqui, ó, seleciono JDK 8331, ok? Então, ele já finalizou. Vou criar o nosso projeto. E toda a visualização dos nossos arquivos, né, que a gente vai desenvolvendo e criando ao longo da aplicação, serão exibidos aqui nessa perspectiva da IDE. E todo o código no qual ele é desenvolvido, ele é armazenado em uma pasta chamada SRC. É importante também, pessoal, vocês sempre acompanhar nessa parte inferior alguns processos, né, em segundo plano que estão acontecendo. Então, deixem isso concluir para que vocês possam dar os primeiros passos. Então, vamos aguardar a conclusão aqui. Ele está configurando a nossa IDE com todos os recursos do JDK para o desenvolvimento da aplicação. Ok, finalizou aqui toda a parte de configuração. Então, dentro da pasta C5 minutos, nós temos uma parte de teste, que é o nosso projeto.
E esse projeto tem a parte da SRC. Nós iremos colocar a nossa primeira classe do Java, vamos dizer assim. Então, para isso, eu venho com o botão direito, New Java Class, eu vou chamá-la de minha classe. Minha classe, ok? Desta forma, nós temos a primeira classe no Java, tá? E agora a gente vai simular, eu vou colocar aqui alguns atalhos, obviamente, pessoal, mas depois nós iremos configurar e explorar um pouquinho mais dos recursos da IDE, como a gente aumenta a fonte, como a gente muda de cor, como a gente faz algumas configurações para adequar ainda mais o ambiente de desenvolvimento às nossas preferências, tá bom? Então, vou usar aqui um atalho que ele já nos complementa aqui a impressão ou a criação de um método principal, que é o nosso método main, e aí em seguida eu vou só colocar uma mensagem simples, e nós vamos conhecer um pouquinho dessas características ao longo dos vídeos, tá? Então, vou vir aqui digitar uma abreviação, e essa abreviação se refere à impressão de alguma coisa, de uma mensagem da minha aplicação, só para garantir que está tudo ok. Então, quando eu digo system.out.println, eu digo a mensagem entre aspas, né? A intenção é que isso seja impresso em um console, no terminal da minha aplicação. Então, eu vou colocar meu primeiro código. Então, eu venho aqui, clico com o botão direito e mando executar aqui, ó, run minha classe e o seu método main. Automaticamente a IDE ela compila esse nosso arquivo para uma classe que é interpretada pela máquina, vejam só, e em seguida ele imprime o nosso resultado. Então, aqui nós estamos confirmando que o nosso ambiente de trabalho está devidamente configurado. Espero que vocês tenham curtido essa primeira abordagem sobre configuração do ambiente e, claro, nos próximos vídeos nós iremos trazer outros mecanismos para ampliar a tua produtividade.